Boa noite a todos e a todas. Damos início hoje ao último dia do nosso segundo seminário da Advocacia Pública de Mato Grosso. Este evento que é organizado pela Escola Superior da Advocacia Pública da Promate. Hoje teremos duas grandes palestras para finalizar esse evento com chave de ouro, doutora Flávia Pelvezan e doutor Luiz Guilherme Marinoni. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer muito a doutora Ana Paula, que gentilmente aceitou o nosso convite. Para nós, da Promate, é uma grande honra ter a segunda vice-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos falando aqui para a gente hoje. E eu gostaria de confidenciar-lhes que, quando eu estava organizando este seminário, pensando ainda sobre como fazê-lo, a nossa escola estava com o evento que foi um grande sucesso de público, que foi o nosso curso sobre a nova lei de licitações e contratos sobre a perspectiva da advocacia pública. E esse curso, ele foi um curso totalmente masculino. E quando eu estava fazendo aquele curso, eu pensei, precisamos que o nosso seminário tenha uma representatividade feminina adequada. Mas eu queria que tivéssemos mulheres aqui, que as mulheres palestrantes fossem pessoas de quem nós nos orgulhássemos. E aí, pensando sobre essas mulheres, muitas delas já estiveram aqui no nosso evento, já falaram para nós, mas a doutora Flávia Pelvezan estava sempre ali no topo da lista, quase como que algo inatingível, e que bom que nós conseguimos atingi-lo. Então, mais uma vez, muito obrigada, doutora, e eu passo a palavra para a doutora Cristiane Sampaio Diogo, que é procuradora do Estado do Mato Grosso, e que vai ser a debatedora da doutora Flávia. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de reiterar todas as considerações que a doutora Juliana fez a respeito da doutora Flávia, né? É um imenso orgulho para nós brasileiros termos uma representante internacionalmente reconhecida, uma honra para nós, tão ativa no âmbito do direito internacional, no sistema interamericano, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O seu currículo é de uma excelência que nos deixa, assim, até felizes demais com a sua presença e nos engrandece ainda mais esse evento, né, Ju? Que, inclusive, está de parabéns. Eu falo aqui por todos os outros colegas, a escola da Promate promoveu um evento que superou todas as expectativas. Parabéns à escola, em nome da nossa diretora, a doutora Juliana, por trazer nomes tão grandes que trouxeram tantas discussões incríveis para o nosso debate. E agora, para encerrar com um nome como o da doutora Flávia Pelvezan, né? Eu vou fazer uma pequena leitura do currículo da doutora, eu fiz um resumo, né? Porque se eu fosse ler o currículo da doutora aqui inteiro, eu ia perder muito tempo das palavras dela, que vão ser de grande valia para nós. A doutora é professora dos programas de graduação e pós-graduação da PUC São Paulo, é doutora em Direito Constitucional e Direitos Humanos pela PUC São Paulo, foi acadêmica visitante na Universidade de Harvard, bolsista na Escola de Direito de Harvard, da Universidade de Oxford, e pesquisadora bolsista do Instituto Max Planck em Direito Público Internacional. Foi também membro da Força-Tarefa de Alto Nível para a Implementação do Direito ao Desenvolvimento. Atualmente é membro do Grupo de Trabalho da Organização dos Estados Americanos, da OEA, para o monitoramento do Protocolo de San Salvador em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. Foi eleita em 2018 para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mandato que se encerra agora neste ano de 2021. E atualmente é a segunda vice-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, com um imenso prazer que eu passo a palavra à doutora Flávia Pelvezan, que vai nos abrilhantar com a palestra intitulada Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional.
A gente não está ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo liberar o som dela. Acho que ela está falando no WhatsApp, Ju. Agora sim, perdão. Perdão, eu havia mutado aqui o microfone para evitar ruído, mas eu começo dando a boa noite a todos e a todas, começo expressando a minha profunda alegria, a minha gratidão, meu entusiasmo, a me somar às minhas colegas, como procurador do Estado que sou, neste segundo seminário de advocacia pública do Mato Grosso. Queria agradecer muito à querida doutora Juliana pela honra desse convite, que acolhi desde logo. Doutora Cristiane, é uma honra tê-la como debatedora, e também quero estender o meu abraço afetuoso a todos e a todas, e dizer a importância de espaços como esse, para que nós possamos aí intercambiar experiências, visões, ideias, e eu sou daquele time que acredita que as ideias movem, inspiram e transformam realidades. E com isso passo ao meu tema de hoje, que é o direito constitucional internacional. Quero dizer que esse tema é um tema que marca a minha existência, foi o tema do meu doutoramento, desenvolvido na Harvard Law School em 96. Eu tenho uma filha chamada Sofia, e tenho um outro filho chamado Direitos Humanos, Direito Constitucional Internacional, agora na 19ª edição, chegou semana passada, todo ano reviso, e queria aqui compartilhar esta visão tão fascinante que me parece ser o direito constitucional internacional à luz dos direitos humanos. E, com isso, eu gostaria de partilhar 3 indagações. A primeira delas, como compreender o processo de internacionalização dos direitos humanos. Num segundo momento, como compreender o processo de constitucionalização do direito internacional e internacionalização do direito constitucional. E, finalmente, como fortalecer o direito constitucional internacional. Como avançar na implementação do que eu tenho denominado de um Estado democrático de direito constitucional e convencional. Começo com a primeira indagação. Como compreender o processo de internacionalização dos direitos humanos? Lembro aqui as palavras de Norberto Bobbio, para quem os direitos humanos são os direitos morais, reivindicações morais, que nascem quando devem e quando podem nascer. Não nascem todos de uma vez, nem de uma vez por todas. Hannah Arendt nos alerta, os direitos humanos não são dados, são construídos. E nessa construção histórica, há um momento que eu diria emblemático para a história dos direitos humanos, que é a Segunda Guerra. Há um direito internacional pré e pós-45, tamanho foi o impacto devastador da Segunda Guerra Mundial. E com a Segunda Guerra, com a experiência totalitária do nazismo, 18 milhões encaminhados a campos de concentração, 11 milhões neles morrendo, 6 milhões de judeus, e Hannah Arendt lembra, os campos de extermínio não eram campos de condenados. O status de inocência era fundamental para a perpetuação desses campos de concentração. Porque o que se perguntava não é o que cometeram aquelas pessoas, mas sim quem eram aquelas pessoas supérfluas, descartáveis, displaced persons. E com isso temos a lógica da destruição, da descartabilidade da pessoa humana. Para dialogar com Hannah Arendt, a Segunda Guerra simbolizou a grande ruptura com os direitos humanos. E o pós-guerra, a esperança emancipatória de reconstrução desses direitos. Temos a criação da ONU em 45, adotada em 48 a Declaração Universal de Direitos Humanos, a Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio também em 48, e aí é impulsionada esta arquitetura protetiva internacional dos direitos humanos. Os direitos humanos se projetam a tema de legítimo interesse da comunidade internacional. Portanto, o direito internacional de direitos humanos é o direito pós-guerra. Nasce em reação às atrocidades e à barbárie totalitária. E, com isso, a segunda ideia é que, juridicamente, temos cada vez mais pavimentado o sistema jurídico multinível. Portanto, tratar da defesa e proteção de direitos humanos significa tratar dessa defesa e proteção
nas arenas global, regional e local, como arenas permeáveis a empréstimos, a interlocuções, a influências e impactos mútuos e recíprocos, sempre tendo o princípio pro persona, o princípio valor da dignidade humana, como valor a orientar e a inspirar este diálogo, esta interlocução, esta interação, este impacto mútuo e recíproco. Portanto, temos essa visão cosmopolita dos direitos humanos, em que temos que criar pontes dialógicas entre o direito interno, entre a nossa Constituição e o direito internacional dos direitos humanos. E aí passamos à segunda pergunta. Como compreender, então, o processo de constitucionalização do direito internacional e o processo de internacionalização do direito constitucional? Aqui o que nós percebemos cada vez mais é que o nosso direito brasileiro e o direito latino-americano contemplam a cláusula de abertura constitucional, que permitem aí o diálogo entre a Constituição e o direito internacional dos direitos humanos. E a cláusula que temos aqui está no artigo 5º, parágrafo 2º, quando a própria Constituição realça: os direitos expressos nesta Constituição não excluem outros. Quais outros? Os decorrentes do regime dos princípios que ela adota ou os direitos enunciados nos tratados dos quais o Brasil é parte. De modo que temos aí expandido o bloco de constitucionalidade, temos aí recepcionados os tratados de direitos humanos. Eu lembro aqui um tormentoso debate a respeito da hierarquia dos tratados, a própria jurisprudência do Supremo se mostra oscilante, há 4 relevantes precedentes jurisprudenciais. Eu lembro o entendimento jurisprudencial até 77, que consagrava o primado do direito internacional. Aí temos uma decisão no recurso extraordinário 80.004, julgado em 77, que equiparou juridicamente tratados e lei federal. Mas notinha de rodapé, vejam, estávamos na época sob a égide da Constituição outorgada de 67, o tema era comercial, envolvia um conflito normativo entre a Convenção de Genebra sobre notas promissórias e letras de câmbio e um decreto-lei expedido a posteriori que conflitava com esta convenção. E, à época, o Supremo assim decidiu que, tendo em vista a paridade hierárquica entre tratado e lei, prevalece a norma posterior, revogando a anterior, para desespero dos internacionalistas que lembravam há um ritual para entrar no jogo internacional, ratificando o tratado no livre e pleno exercício da sua soberania, e há um ritual para sair desse jogo por meio do instrumento da denúncia, uma declaração unilateral pela qual o Estado exprime seu desejo de se retirar do tratado. Então, para os internacionalistas, houve uma grande perplexidade como é que a Corte Suprema do país dá prevalência a um ilícito internacional. Como ficaria o princípio da boa-fé, o pacta sunt servanda, o pactuado deve ser cumprido e cumprido de boa-fé. Então, esta decisão foi uma decisão que eu diria impactou de forma negativa, nociva, toda a temática do direito internacional. Eu que estudava esse tema, estava realizando meu doutoramento na Harvard Law School, estava atenta para avaliar como o Supremo iria se reposicionar perante a matéria, tendo em vista o advento da Constituição de 88, tendo em vista a cláusula de abertura do artigo 5º, parágrafo 2º, quando não foi aí a minha frustração com a decisão do STF, no HC 72131 em 95, que manteve, à luz da Constituição de 88, a teoria da paridade hierárquica entre tratado e lei. E, finalmente, aí sim, tivemos uma decisão emblemática, decorrente do julgamento do recurso extraordinário 466343, em 2008, que conferiu aos tratados de direitos humanos uma hierarquia especial e privilegiada, com realce às teses da supralegalidade e da constitucionalidade desses tratados, sendo a primeira majoritária. Portanto, os ministros do STF, por unanimidade, entenderam que algum significado e alcance, impacto deveria ter
o parágrafo 2º do artigo 5º, quando, nesta tônica, como uma cláusula de abertura que se abre ao processo de internacionalização de direitos humanos, proclama que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros, incluindo aí os direitos internacionais. Então, o STF foi unânime em dizer que esta cláusula de abertura há de ter um significado e um sentido. E o sentido é conferir aos tratados de direitos humanos um regime especial, diferenciado. Aí foi o consenso. O dissenso veio na segunda questão. Qual seria esse status privilegiado? E aí, como foi o título de um artigo que escrevi sobre o tema, ficamos entre a pirâmide e o trapézio. A visão piramidal, em que temos a Constituição, os tratados de direitos humanos e a legalidade ordinária. Ou seja, os tratados de direitos humanos têm hierarquia infraconstitucional, mas supralegal. Ao passo que a visão trapezial apontava a Constituição e os tratados no máximo, ali no ápice da ordem jurídica, e a legalidade ordinária. Fla-flu 5-4. Prevaleceu a visão piramidal em detrimento da visão trapezial. O fato é, seja na visão piramidal, seja na visão trapezial, no mínimo, os tratados de direitos humanos têm hierarquia supralegal e infraconstitucional, se não constitucional. Qual é a consequência jurídica? Toda e qualquer lei deve ser interpretada à luz dos parâmetros constitucionais, mas também à luz dos parâmetros convencionais. Inaugurado foi o tema do controle de convencionalidade. Temos o controle de constitucionalidade, mas também temos o controle de convencionalidade. Entendo eu, volto a insistir, que o Estado Democrático de Direito tem como pilares os preceitos, valores desta Constituição, os princípios fundamentais dessa Constituição, mas também tem como pilares os tratados de direitos humanos e a sua jurisprudência protetiva. De modo que tenho defendido esta tese, tenho defendido, ademais, é muito importante que se lembre que os tratados de direitos humanos constituem um piso protetivo mínimo. Os Estados podem e devem ir além daquele piso, mas jamais estar aquém dele. Qual é a consequência jurídica? Os tratados impactam a ordem jurídica somente em uma direção: ampliar, fortalecer o grau de proteção dos direitos humanos no âmbito doméstico. E com isso, eu passo à última questão: como fortalecer o direito constitucional internacional? Como avançar na implementação do Estado Democrático de Direito constitucional, mas também convencional? E aí, ouso provocar a atenção de vocês para uma ideia que defendi num seminário no Max Planck há 2 anos atrás. Entendo eu, como ponto de partida, que é fundamental se abrir à emergência de um novo paradigma jurídico. Da hermética pirâmide centrada no State Approach, à permeabilidade do trapézio centrado no Human Rights Approach. E aqui explico. Por mais de um século, entendo eu, a cultura jurídica latino-americana tem adotado um paradigma jurídico fundado em 3 características essenciais. A pirâmide, com a Constituição no ápice da ordem jurídica, tendo como maior referencial teórico Hans Kelsen, na afirmação de um sistema jurídico endógeno e autorreferencial. Aqui observo, em geral, que Hans Kelsen tem sido aqui equivocadamente interpretado, já que a sua doutrina defende o monismo com a primazia do direito internacional, o que tem sido tradicionalmente considerável aqui na nossa América Latina. Segunda característica, o hermetismo de um direito purificado, com ênfase no ângulo interno desta pirâmide da ordem jurídica e na dimensão estritamente normativa, mediante um dogmatismo jurídico a afastar elementos considerados impuros do direito. Todos nós estudamos a teoria pura do direito, que busca purificar o direito de elementos que sejam impuros, e dando ênfase ao caráter estritamente e exclusivamente normativo do direito. E a terceira característica, o State Approach, State-Centered Perspective,
sob um prisma que abarca como conceitos estruturais e fundantes a soberania do Estado no âmbito externo e a segurança nacional no âmbito interno, tendo como fonte inspiradora a lente ex parte príncipe, radicada no Estado e nos deveres dos súditos, na expressão de Norberto Bobbio. Tenho para mim que há uma crise desse paradigma tradicional. Tenho profunda admiração por um grande jurista, brilhante, Hans Kelsen, homem do seu tempo e espaço. Áustria do início do século XX. Estamos no Brasil, no século XXI. Portanto, o que nos parece é que a complexidade contemporânea não cabe na pirâmide hermética. E aí surge este novo paradigma, que esta é a minha provocação, que adota 3 outras características essenciais. No meu entendimento, transitamos da pirâmide para o trapézio, com a Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos no ápice da ordem jurídica, com repúdio, ademais, ao sistema jurídico endógeno e autorreferencial. Trago aqui como argumento as cláusulas de abertura constitucional, que marcam as nossas constituições latino-americanas, permitindo a integração entre a ordem constitucional e internacional, expandindo o bloco de constitucionalidade com os processos de constitucionalização do direito internacional e internacionalização do direito constitucional. Já citei o artigo 5º, parágrafo 2º e 3º da Constituição brasileira. Cito aqui a Constituição argentina, no artigo 75, parágrafo 22, que confere aos tratados de direitos humanos hierarquia constitucional. Cito ainda a decisão da Corte Suprema do Peru, endossando a hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos, a Constituição da Colômbia, de 91, reformada em 97, que empresta hierarquia especial aos tratados de direitos humanos, a Constituição do Equador, da Bolívia, e, quiçá, a Constituição que apresenta a cláusula de abertura com maior grau de refinamento, seja a Constituição do México, reformada em junho de 2011, porque trata da hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos, da sua incorporação automática e ainda da interpretação guiada pelo princípio pro persona. Portanto, temos aí esse contexto, constituições latino-americanas com cláusulas de abertura constitucional que asseguram um tratamento especial e diferenciado aos tratados de direitos humanos. Segunda característica, para além do trapézio, temos a crescente abertura do direito. Agora, eu chamaria de impuro, aspas, marcado pelo diálogo do ângulo interno com o ângulo externo. A permeabilidade do direito, mediante diálogo entre jurisdições, empréstimos constitucionais, interdisciplinariedade, que fomenta o diálogo do direito com outros saberes e outros atores, ressignificando assim a experiência jurídica. Como indicador, trato aqui das audiências públicas, que são convocadas pelo STF, contando com os mais diversos olhares e atores sociais, enfrentando o hard case. Lembro que a primeira audiência pública foi convocada em maio de 2007. O tema era o artigo 5º da Lei de Biossegurança, que autorizava o uso de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa científica. E aí, o Supremo abre as suas portas para os movimentos sociais, para a comunidade religiosa, para a comunidade científica, para, à luz do que Peter Haberle chama da abertura da Constituição a uma sociedade plural de intérpretes, a partir da interdisciplinariedade e do diálogo, ressignificar o programa normativo constitucional. E tivemos dezenas de audiências públicas, por exemplo, a respeito das leis estaduais instituindo cotas para afrodescendentes em universidades, justiciabilidade de direito à saúde, reconhecimento constitucional às uniões homoafetivas e tantas outras. Então, é esse direito renovado e marcado pelo diálogo entre saberes diversos, com atores diversos, com a democratização da interpretação constitucional que ressignifica o direito. E, finalmente, a terceira grande característica, que é o Human Rights Approach. Sob um prisma que abarca como conceitos estruturais e fundantes, hoje a soberania popular e a segurança cidadã no âmbito interno, tendo como fonte inspiradora
a lente ex parte populi, e não mais a lente ex parte príncipe, radicada na cidadania e nos direitos dos cidadãos, na expressão de Norberto Bobbio. Para Luiz de Ferraioli, a dignidade humana hoje é a referência estrutural do constitucionalismo mundial, a emprestar-lhe fundamento de validade, seja qual for o ordenamento, não apenas dentro, mas fora e contra todos os estados. O nosso querido mestre, professor José Joaquim Gomes Canutilho, na mesma linha, defende que os direitos humanos articulados com o relevante papel das organizações internacionais fornecem um enquadramento razoável para o constitucionalismo global, e que esse constitucionalismo global compreende a emergência de um direito internacional de direitos humanos e a tendencial elevação da dignidade humana a pressuposto ineliminável de todos os constitucionalismos. Portanto, temos esses movimentos, esses processos de constitucionalização do direito internacional, de internacionalização do direito constitucional, de humanização do direito internacional, de internacionalização de direitos humanos, de interamericanização. E esses processos desafiam o paradigma jurídico tradicional. Portanto, entendo fundamental espaços como esse capazes de aí fomentarem uma nova doutrina, uma nova visão, um novo olhar, um novo paradigma, que se vê centrado na dignidade humana, na sua primazia e prevalência, nas cláusulas de abertura constitucional, nos diálogos jurisdicionais, no âmbito de um pluriverso normativo em que há um pluralismo jurídico pautado pela inclusão e diálogo. Portanto, a interação entre as ordens nacional e internacional. E com isso nós temos aí a emergência desse novo paradigma jurídico. Temos aí um outro desafio, além desse de fomentar um novo olhar, uma nova cultura, que é justamente fortalecer a arquitetura protetiva internacional de direitos humanos, seja o sistema global, seja o sistema interamericano, que eu tenho a honra de integrar e servir ao sistema interamericano, no que se refere à sua universalidade, institucionalidade, independência, sustentabilidade e efetividade. E, finalmente, creio fundamental fortalecer a proteção da tríade, direitos humanos, democracia e Estado de Direito. Creio que, hoje, mais do que nunca, com os desafios aí das ondas autocráticas, autoritárias, populismo autoritário, fundamental é renovar a força desses valores, a centralidade desses valores, que nos movem, que nos inspiram, que nos convocam. Portanto, aí volto a insistir, direitos humanos, democracia e Estado de Direito não são obras completas e fechadas e terminadas. Não são dados, mas são um construído histórico. Lembro aqui Steve Levinsky, quando no seu livro How Democracies Die, afirma: no single leader can destroy democracy. No single leader can rescue either. Democracy is a shared enterprise. Its fate depends on all of us. Portanto, nenhum líder solitariamente pode destruir a democracia e tampouco salvá-la. Porque a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos são uma construção coletiva. E nessa construção coletiva, o destino dessa construção depende de cada um de nós. E termino aqui citando o professor Habermas, para quem a origem dos direitos humanos está na equação insistir, resistir, não desistir. Os direitos humanos trazem essa racionalidade de resistência em face de regimes opressores, em face das intolerâncias, das humilhações, dos autoritarismos. E é por isso que Habermas reafirma a crença nos direitos humanos, na dignidade, no valor de toda e qualquer pessoa, entendendo os direitos humanos como essa utopia realista,
que nos convida a construir sociedades mais justas, mais inclusivas, mais democráticas, nas quais sejamos livres e iguais, em dignidade, direitos e respeito. Muito obrigada. Passa a palavra à doutora Cristiane Sampaio, Diogo. Professora, obrigada pelas excelentes considerações. A gente pode ressaltar que era inimaginável, né, no começo, no âmbito do direito internacional, a gente relativizar a soberania do Estado e passar esse condão como elemento central da questão do direito internacional, né, a dignidade da pessoa humana. Isso só foi possível, como a senhora bem explicou, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, após o nazismo, né, com a ascensão do Tribunal de Nuremberg e o julgamento daqueles crimes cometidos durante aquela época, que passou a fazer com que o ser humano, né, fosse o objeto mais protegido do direito internacional. E até mesmo era muito difícil o próprio ser humano ser considerado um sujeito do direito internacional. Doutrinadores ainda são muito relutantes nesse sentido, né? Hoje, eu queria que a senhora desse de início assim a posição dessa relativização da soberania estatal para a gente passar para a primazia, né, do ser humano, e também como isso se deu e se essa é uma construção ainda muito difícil de ser aceita hoje, que depois de implementação dos mecanismos relatórios da comissão, das decisões da corte, se é uma questão ainda difícil de ser implementada em razão da soberania. Mas a gente já consegue ver que já houve uma relativização a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Eu agradeço imensamente, doutora Cristiane, a excelente questão, uma questão de fundo. E aí, algumas reflexões. A primeira é que no pós-guerra, como nós frisamos, há esta internacionalização dos direitos humanos. Os direitos humanos se projetam à arena internacional como um tema de legítimo interesse da comunidade internacional. E isso tem dois reflexos, que foram bem destacados pela doutora Cristiane. O primeiro reflexo, na soberania do Estado, que se vê flexibilizada e relativizada. Na realidade, ratificar um tratado de direitos humanos é exercer a soberania. O que não pode ser aceito é, em nome da soberania, repudiar o jogo quando há derrota. Eu não posso apenas jogar o jogo quando o resultado me é favorável e entender que os sistemas protetivos internacionais aviltam a soberania quando há condenação. Vemos muito essa narrativa. Então, aqui eu aclaro, ratificar um tratado é um ato de soberania. Um Estado, no livre e pleno exercício da sua soberania, ratifica tratados de direitos humanos, contrai obrigações jurídico-vinculantes. O nosso papel na comissão, que talvez eu seja mais obcecada com eu diria, com este rigor jurídico, é justamente em face do princípio pacta sunt servanda e da boa-fé, avaliar qual é o alcance dos deveres estatais assumidos. Por exemplo, se um direito, como o direito à liberdade de expressão, é violado, quais são os componentes desse direito juridicamente e, mais do que isso, qual é a consequência jurídica? Como compreender o alcance dos deveres estatais? O Estado tem o dever de proteger os direitos, de respeitar, de implementar. O Estado não pode violar direitos, mas tampouco pode permitir que terceiros violem, e há de adotar todo o empenho, todos os esforços para vivificar e realizar, implementar direitos. Então, este é um ponto muito relevante, e eu trago duas notas também com relação ao tema da soberania. Primeiro, este é um outro conceito. Se nós fizermos uma revisão da literatura, nós vamos perceber que a voz de Jean Bodin, clássica, o Estado soberano tem um poder incontrastável perante o qual, né, não se curva perante qualquer outro poder. Este conceito clássico de soberania, o conceito tradicional, ele foi fundamental para a formação do Estado-nação. No entanto, hoje,
ele se vê insuficiente. Se vê insuficiente no momento em que nós temos um mundo cada vez mais interconectado. Problemas globais demandam respostas globais. Desafios globais demandam respostas globais. Por exemplo, o tema da corrupção transnacionalizada. Fundamental uma resposta articulada, alinhada. O tema do aquecimento global, das mudanças climáticas. O tema da mobilidade humana. O tema da internet e direitos humanos, que é, sobretudo, transnacional. O tema da pandemia. Qual foi a importância da OMS reconhecer que é uma pandemia? Isto acena a necessidade de cooperação internacional, que lembra a ONU: no one is safe until everyone is safe. O vírus não carrega passaporte, não respeita fronteiras de espaço, não é? E, portanto, este é um aspecto fundamental. Também lembro aí que cada vez mais se diz a soberania tem que ser compartilhada. Há um autor israelense que explica o seguinte: foi-se o tempo em que a soberania era vista como se fossem glebas cercadas com arames farpados. Então, cada estado tem a sua gleba, o seu território, com arames farpados, com cercas. Hoje, cada vez mais, diz ele, pensar na soberania não é pensar em 200 glebas, umas maiores e outras menores em espaço territorial, mas é pensar num grande edifício, em que, claro, temos kitnets, temos apartamentos de 2 quartos, de 3 quartos, e etc., mas temos espaços comuns. Então, é como se nós tivéssemos um edifício com 200 pisos, 200 apartamentos, de diversos tamanhos, diversos poderes, mas há áreas comuns. Deliberações são tomadas. E é essa visão compartilhada de soberania. E eu trago também uma outra reflexão. Hoje, cada vez mais se pergunta quem é o titular da soberania. Soberania popular. Portanto, também há este olhar. E cada vez mais o indivíduo se empodera, entendo eu, como sujeito de direito internacional. E aqui eu dou o seguinte exemplo. Right of petition. O direito de petição foi ali introduzido com a Magna Carta de 1215. Qual era a ideia? A ideia é que o indivíduo se empoderava para proteger direitos e para denunciar o arbítrio. O direito de petição é ali, eu diria, ele surge, inclusive, na arena internacional. Nós recebemos, até o momento, 3.000 petições no sistema interamericano. Qualquer indivíduo, qualquer pessoa, grupo de pessoas, ONG, pode submeter um caso à Comissão Interamericana. Qual é a argumentação jurídica? Que o Estado, que é parte na Convenção Americana, violou direitos ali enunciados. Claro que o nosso primeiro olhar é o olhar da admissibilidade, fazemos um juízo prévio de admissibilidade, porque os sistemas internacionais são subsidiários, complementares, eles devem ser acionados quando esgotados, né, os mecanismos das vias domésticas, e ainda com a inexistência de jurisprudência internacional, é que o indivíduo pode provocar, então, a Comissão Interamericana e demais órgãos aí da ONU. E, então, fazemos esse juízo de admissibilidade e passamos ao mérito. E avaliamos se resta caracterizada a responsabilidade internacional do Estado por violação a direitos. Então, vejam, é um exemplo vivo do indivíduo como sujeito de direito internacional. E eu diria mais, doutora Cristiane, entendo eu que no pós-guerra houve a democratização da arena internacional, porque antes da Segunda Guerra Mundial, os atores, os personagens no âmbito internacional, fundamentalmente eram estados. Mas no pós-guerra, a emergência do multilateralismo, com muitas organizações internacionais sendo criadas, como a ONU em 1945, como a OEA, OMC, OMS, há toda uma arquitetura protetiva sendo criada, multilateralismo, e com isso temos não só estados, mas organizações internacionais, indivíduos e sociedade civil como personagens desta nova arena cada vez mais democratizada. E hoje há novos temas, por exemplo, empresas de direitos humanos. Das 100 maiores economias mundiais, hoje 69 são empresas, 31 são estados. Então, esta é uma agenda que também está na Comissão Interamericana
Lançamos em 2019 um informe sobre empresas de direitos humanos estándares interamericanos. Estamos lidando hoje com um tema muito desafiador e muito fascinante, que é o tema dos direitos digitais. Tivemos, no último período de sessão, lançado um diálogo interamericano com empresas do Vale do Silício, sobretudo, representantes do Twitter, Facebook, Google, etc., com estados, com expertos, com vítimas da sociedade civil, ou seja, como compreender os direitos digitais, qual é o alcance, como permitir a esses direitos o mesmo grau de proteção que é conferido aos direitos offline, como abraçar os valores da democracia, Estado de Direito e direitos humanos no âmbito do cyberspace. São novos temas que nos chegam, como lidar com hate speech online, como lidar com online discrimination, como lidar com o direito à privacidade digital, vigilância cibernética, brechas digitais, o direito ao acesso à internet, e até foi lembrado por um dos representantes do Vale do Silício, o direito à transparência algorítmica. Então, novos tempos, novos olhares, e aí eu só gostaria de enfatizar o quanto a Convenção Americana, que é de 69, é um living instrument, tal como a nossa Constituição. A nossa Constituição é de um momento offline. Ela nasce antes da revolução no campo das telecomunicações. Mas, é claro, à luz de uma interpretação dinâmica e evolutiva, é um living instrument. Nós temos que ressignificá-la à luz de novos fatos e valores. Muito obrigada, doutora Cristiane. Pois é, novamente, a senhora falou bem, você falou bem dessa questão da ratificação, né, dos tratados de direitos humanos. E, atualmente, as denúncias são feitas estritamente pelo presidente da República, né? A gente tem esse problema aí, que não deveria existir, pelo menos, no que tange aos tratados de direitos humanos. E voltando agora para esses casos da comissão, realmente, a nossa Constituição Federal, a gente consegue, por meio das cláusulas abertas, né, que a senhora bem citou, a gente consegue fazer essa atualização para abranger esses direitos digitais. E todo o âmbito internacional a gente consegue por meio dessas cláusulas abertas, sobretudo voltadas para a dignidade da pessoa humana, né? E agora, aproximando aqui, aproveitando já que você falou dos casos, vamos aproximar aqui no âmbito da Procuradoria do Estado, né? Hoje em dia, eu acho que os membros que atuam na judicial da saúde não estão aqui, né? Mas hoje em dia nós sabemos que temos muita judicialização do direito à saúde, né? Fornecimento de medicamentos, leitos de UTI, tratamentos que não são abrangidos pelo SUS. Esse foco nos direitos econômicos, sociais e culturais que vieram por meio do protocolo de São Salvador, né? Ainda é uma discussão muito incipiente na comissão e na corte, né? Também, talvez por nós precisarmos de um requisito de admissibilidade de esgotamento das instâncias internas, né? E como o judiciário brasileiro tem atuado bastante sobre esse tema, isso possa ser dificultoso, mas eu não vejo como isso muito distante dessa realidade da comissão começar a se debruçar sobre esses temas, né? Como é que a senhora vê essa questão do direito à saúde hoje na comissão? Você tem algum caso interessante para citar? Sobretudo considerando agora esse contexto de pandemia, que inúmeras pessoas necessitam de leitos de UTI, infelizmente, deve ser a realidade de toda a América Latina, né? Eu posso dizer pelo Brasil, que é muito difícil, sobretudo nos interiores dos estados, como a comissão e a corte têm lidado com essas questões relativas aos direitos sociais, sobretudo considerando o protocolo de São Salvador, né, que foi a última ratificação desses direitos no âmbito da convenção. Querida doutora Cristiane, são dois grandes temas aqui os levantados, eu queria agradecer. O primeiro, a denúncia, tenho que comentar algo a respeito da denúncia, e o segundo, a justiciabilidade do direito à saúde e os estándares interamericanos. Então, eu começo com o tema da denúncia. Quero dizer a todos e a todas que eu sou apaixonada pela Constituição de 88, sou crente na Constituição, tento semear os ideais constitucionais, creio que essa é uma Constituição que ela simboliza o que nós somos,
enquanto sociedade, mas, sobretudo, o que nós queremos ser. A Constituição traz uma grande ênfase aos direitos humanos, é a Constituição mais generosa, mais primorosa, mais protetiva dos direitos humanos que tivemos na nossa história. Porém, no que se refere aos tratados, nesta intersecção entre o direito constitucional e internacional, ela é muito falha, omissa, e tem, na minha opinião, uma disciplina insuficiente. Talvez isto, né, decorra o que eu escrevo no meu livro e chamo de estranhamento recíproco. No Brasil, ainda os constitucionalistas pouco dialogam com os internacionalistas, que, por sua vez, pouco dialogam com os constitucionalistas. E quando a Constituição fala pouco, sobretudo nesta área, surgem polêmicas, né, surgem desafios. E um deles é a denúncia. Vejam só, a minha posição clara é vencida, ainda é minoritária, mas é o que eu defendo. É a seguinte, ora, para a ratificação, é necessária a conjugação de vontades entre a vontade do presidente da República e do Congresso Nacional. Então, o presidente negocia, conclui, assina o tratado, submete ao crivo do Congresso, que aprova, e aprovado o tratado é que o presidente pode ratificá-lo, dar o seu aceite definitivo e, inclusive, realizar o depósito do instrumento de ratificação. A partir desse momento, o Estado é parte do tratado. Pois bem, se este é o ritual para entrar no jogo, penso que o mesmo ritual, por coerência, deveria ser observado para dele sair. Portanto, me manifesto sempre, desde o meu doutoramento, há mais de 20 anos no Brasil, tecendo esta crítica. Me posiciono de maneira contrária a esta praxe no Brasil, que é a denúncia de qualquer tratado depende de uma canetada do presidente da República, um ato unipessoal. Creio que no que se refere aos direitos humanos, há de se ter um regime diferenciado, com a prévia anuência e autorização do Poder Legislativo. Então, trago esse tema. Esse tema, eu me recordo, há tantos anos atrás, eu participei de uma banca de mestrado na UERJ, a convite do ministro Joaquim Barbosa, que então me disse, professora Flávia, como não é, tem tanta expertise, conhecimento e obsessão por esse tema, o Supremo ali recebeu uma ação direta de inconstitucionalidade contra o ato da denúncia à Convenção 58 da OIT, sobre o tema trabalhista, a impossibilidade de demissão sem justa causa, etc. Então, eu até pedi vista, porque este é um tema muito importante, etc, etc. Desde então, não temos aí a voz do Supremo nesse tema tão relevante que se refere à denúncia de tratados. Eu deixo aqui só esta minha posição. No que se refere aos direitos sociais, entendo que é fundamental fortalecer a proteção aos direitos sociais. Defendo, tal como faz a Declaração Universal, esta visão holística e integral dos direitos humanos, direitos civis e políticos, os Blue Rights, somados aos Red Rights, direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, liberdade e igualdade. Não há liberdade sem igualdade, tampouco há igualdade sem liberdade. Lembrou bem a doutora Cristiane que a Convenção Americana trata pouco dos direitos sociais. O faz de uma maneira muito tímida no artigo 26, prevendo a sua aplicação progressiva. Quase 20 anos depois, em 88, é adotado o Protocolo de São Salvador, em matéria de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. O Brasil ratificou, seja a Convenção Americana, em 92, seja esse protocolo também. Portanto, o Brasil é parte. E eu creio que nós temos aí um instrumental jurídico a ser ativado para a proteção de direitos sociais. A Corte Interamericana, felizmente, e aí eu devo registrar a minha admiração ao querido colega e amigo, que foi presidente da Corte Interamericana, professor Eduardo Ferrer, que foi quem foi aí o visionário na luta pela justiciabilidade direta dos direitos sociais. Então, temos aí, a partir de 2017, apenas 2017, no caso Lagos del Campo contra o Peru, o primeiro caso em que a Corte acolhe a justiciabilidade direta dos direitos sociais, entendendo que o artigo 26 da Convenção Americana
deveria ser lido à luz dos artigos 1º e 2º da Convenção, que tratam da obrigação de respeitar os direitos e de adotar as disposições de direito interno necessárias para a implementação dos direitos ali previstos pela Convenção. Aí adveram outros casos, eu cito 2 casos importantes no campo da saúde, o caso Poblete-Vilches contra o Chile, que trata do tema da saúde, e ainda envolvendo pessoa idosa, e a Corte dialoga com a ONU para aclarar os componentes do direito à saúde e para demandar do Estado a sua responsabilidade internacional em proteger o direito à saúde e implementar, e, ademais, aí o princípio da progressividade e do não retrocesso. Tivemos o caso Cusculpe-Varal, também fundamental, contra a Guatemala, envolvendo fornecimento de medicamentos, em que a Corte ainda refina a sua argumentação. Eu concordo plenamente, doutora Cristiane, todo o tema da pandemia, e a comissão lançou, foi o primeiro órgão internacional a se manifestar, uma resolução número 1/2020, ano passado, sobre pandemia e direitos humanos, estándares interamericanos, com 86 recomendações aos estados. Criamos uma força-tarefa, uma sala situacional para monitorar as respostas dos 35 países no que se refere a direitos humanos na prevenção e combate à pandemia. E, além disso, também lançamos agora em abril a resolução número 1/2021 sobre as obrigações estatais no âmbito do sistema interamericano no que pertine às vacinas, entendendo as vacinas como um bem público universal, entendendo fundamental que haja aí princípios, como o princípio da igualdade e não discriminação, o respeito à evidência científica nos critérios de prioridade, cooperação internacional, informação, transparência, dentre outros temas. Eu estive em Washington a semana passada, retornei agora no domingo, tivemos reuniões, uma agenda maratônica da junta da comissão, as 3 mulheres que lideram a comissão hoje, eu tenho a honra de servir como vice-presidenta. Tivemos reuniões com o secretário-geral, com embaixadores do Caribe, embaixadores dos Estados Unidos, do México, e com o nosso staff, e um dos temas mais prementes se refere ao tema da distribuição igualitária das vacinas. Que na nossa região nós temos desde o Canadá e Estados Unidos, cujo número de vacinas excede muito o número da população, chega a ser 3, 5 vezes mais, e temos países, eu fui relatora para o Haiti, liderei uma missão da OEA ao Haiti em 2019. Nós sessionamos ano passado, em março, no Haiti, que é o país mais, eu diria, vulnerável, né, mais desafiador da região, em que tampouco 1% da população foi vacinada. E eu volto a insistir, no one is safe until everyone is safe. Então, é muito importante também fomentar aí a cooperação internacional. De modo que, passo a passo, voltando aí à sua visão, o sistema interamericano, a comissão, seja no sistema de casos, medidas cautelares, nos nossos informes país, por exemplo, temos dado muita ênfase aos direitos sociais. Qualquer informe que não tenhamos adotado, Venezuela, Nicarágua, El Salvador, Brasil, eu não posso participar dos casos envolvendo o Brasil, nem tampouco do informe, mas sempre a grande ênfase aos direitos sociais. E também informes temáticos, como esse que eu mencionei, Empresas de Direitos Humanos, dentre outros, que trazem aí toda a dimensão importante dos direitos econômicos, sociais e culturais, que trazem como valor a solidariedade, a justiça e a dignidade, em especial na região mais desigual do mundo, que é a nossa. Muito obrigada. Obrigada, professora. Imagino que deva ser um desafio muito grande, né, porque é tudo realmente muito novo, e eu percebo que você exerce com maestria esses inúmeros compromissos internacionais. Então, muito obrigada pelo papel que presta lá na comissão, né, em nome do Brasil. Eu tenho certeza de que estamos muito bem representados. E acredito que não temos mais tempo para pergunta, ou ainda temos, doutora Juliana? Não, já estamos no finzinho mesmo. Então é isso. Muito obrigada pelas considerações, muito obrigada pela representatividade na comissão.
temos muito orgulho, e muito obrigada pela aula que nos deu aqui hoje, né, doutora Juliana? Isso, obrigada, doutora Cristiane, pelas ponderações, os questionamentos que tanto contribuíram aí. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Flávia, foi um prazer enorme para nós tê-la aqui conosco e ouvi-la, e esperamos que possamos ter mais desses momentos com a sua presença. Muito obrigada, doutora. A minha gratidão, o meu reconhecimento pelo extraordinário trabalho das minhas colegas, dos meus colegas, um prazer imenso. Muito obrigada e cuidem-se muito. Um grande abraço a todos e a todas.